um tempo da gente consagrar algo, um tempo da gente andar junto, é um tempo da gente olhar para aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. E dentro de todas as coisas que nós estamos fazendo nesse período de 50 dias, nós estamos estudando o livro de Atos. Então todo dia pela manhã, 6:30 da manhã, nós temos uma live no Instagram, estudando Atos, capítulo por capítulo, quase que versículo por versículo, e Deus vai ministrando no nosso coração. E quando nós lemos o livro de Atos, além do livro de Atos ministrar, porque a Bíblia fala, a Bíblia é viva, e ela toca nos nossos corações, Atos também é um registro histórico. Então tudo que está aqui, além de ter um poder de Deus para mudar a nossa vida, para falar aos nossos corações, também fala da história da igreja, dados históricos, personagens históricos, viagens históricas, que trouxeram a igreja para o momento que nós estamos hoje. E também durante essa caminhada, o livro de Atos faz questão de ressaltar alguns personagens ilustres, como Pedro, como Paulo, e alguns outros que aparecem aqui em momentos cruciais. Mas também, a Bíblia nos traz, através do livro de Atos, a história de ilustres desconhecidos, de pessoas que aparecem de repente, fazem algo, e são determinantes para a jornada. Numa das viagens de Paulo, ele encontra uma mulher chamada Lídia, por exemplo, vendedora de púrpura, e essa mulher, ela abre a sua casa, para que pudesse receber um pequeno grupo, e desse pequeno grupo nasce uma igreja, a igreja de Filipos, e a igreja dos filipenses, se tornou uma grande parceira do ministério de Paulo, por causa de uma mulher vendedora de púrpura, que esbarra com Paulo. Nós encontramos também, já pregamos sobre isso, a história de Estevão, que em Atos capítulo 6 é chamado para servir mesa, era um garçom, era um entregador de cesta básica, mas se torna um potencial nas mãos de Deus, e através da morte de Estevão, que foi apedrejado, a perseguição começa em Jerusalém, e os cristãos vão se dispersar sobre Judeia e Samaria, por causa da morte de um homem que era entregador de cesta básica. O evangelho se expande em Judeia e Samaria, que era onde Jesus disse que expandiria, começaria em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então, Estevão, que não tinha nada a ver com a história, não era um apóstolo de Jesus, não tinha caminhado com Jesus, não tinha sido chamado lá, vem comigo, ele aparece na história, 2 capítulos falam dele, e depois daquilo que ele faz, o evangelho se espalha. A Bíblia é especial nisso. O que fica claro, através de Atos, é que Deus, Ele não está escolhendo pessoas ultra capacitadas, Deus não está escolhendo pessoas ultra talentosas. O que Deus está escolhendo são pessoas disponíveis, porque unção, capacitação, frutos, poder de Deus, são resultado da disponibilidade de pessoas comuns, como eu e você. Dessa forma, eu quero pensar com você nessa manhã, sobre a vida de mais um homem comum, que aparece aqui no meio, daqui a pouco ele aparece de novo, mas a gente não vê um profundo destaque. Barnabé não foi escritor de nenhuma epístola, não escreveu nenhuma carta. Barnabé não foi alguém lembrado na história como um dos santos maiores, mas ele foi muito importante para o propósito do Senhor. E a primeira coisa que nós observamos é que esse homem, ele tinha algo diferente, porque no próprio texto que lemos, diz que o nome de Barnabé era José. O nome de Barnabé, o nome de batismo dele era José, e o seu apelido, a sua alcunha, era Barnabé. Sabe o que é apelido? Apelido é quando as pessoas te chamam de alguma coisa que faz referência àquilo que você é. Alguns fazem sentido, outros não. As pessoas já me chamaram, meu apelido era narigudo, eu não acho, eu não concordo, não sei porquê, não tem fundamento, com esse nariz de boneca que eu tenho, mas o apelido faz uma referência a algo, o apelido ele remete a alguma coisa, e quando os próprios discípulos,
apóstolos do Senhor apelidaram Barnabé de Barnabé, era porque eles queriam dizer alguma coisa. No aramaico, a língua que era falada naquela época, Barnabé, o prefixo bar quer dizer filho. A segunda parte, nabé ou navi, quer dizer exortação, profecia, consolação. E quando é traduzido para o grego, que é onde aqui é escrito Atos dos Apóstolos, Lucas escreve em grego, a palavra é ios paraclésios, é a mesma coisa. O nome de Barnabé era filho da exortação, filho da consolação. Esse termo paraclésios era o mesmo termo aplicado ao paracleto, que era um dos nomes do Espírito Santo. Então, meu irmão, quando as pessoas olhavam para Barnabé, eles viam a presença de Deus. Esse cara tem a presença do Espírito Santo. Ele é filho do Espírito Santo, ele é filho da consolação. Esse cara é um cara que nos inspira. O nome de Barnabé, José, se tornou pequeno a quem ele era. Para as pessoas, ele era o filho do encorajamento, ele era o filho da exortação, ele era o filho da consolação, e olhando para a vida de Barnabé, não tinha como chamar ele de outra coisa, e é por isso que eles colocam esse nome. A pergunta é, se as pessoas fossem dar um apelido para o nível de cristianismo que nós temos, qual apelido seria? Para alguns seria o crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Para outros seria o crente 6 horas. Conhece o crente 6 horas? Não é o relógio, não. É o crente 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, mas não ora por si mesmo. Não tem uma vida de oração. Para outros ia ser o crente murmuração, porque tem a melhor coisa do mundo, que é a presença de Deus, mas vive reclamando da vida, vive se queixando. Alguns é o crente assembleiano, outro é o crente presbiteriano, mas outros é o crente sorveteriano. Pensa num cara frio. Se as pessoas fossem olhar para o nível de cristianismo que nós temos vivido, qual apelido nos daríamos? Porque o nome agora de Barnabé era uma extensão de quem ele era. Era uma extensão da forma que ele se portava. E se você se portar como um cristão genuíno, pode ser que ninguém te dê um apelido espiritual, mas quando as pessoas falarem o seu nome, o que vai ecoar é diferente. Quando falarem o seu nome no lugar, as pessoas vão saber, isso se refere a um servo de Deus. O meu nome, Rafael, a origem dele quer dizer de Rafá, Jeová Rafá, que é o Deus que cura. El é Deus, então é Deus cura ou curado por Deus. Esse é o significado do meu nome. Mas eu conheço o Rafael que é mais doente que... Então quando nós encontramos uma ressignificação na nossa vida em Cristo Jesus, o nosso nome também refere a algo que é importante. Quando nós chegamos num ambiente e nós vivemos um verdadeiro cristianismo, as pessoas falam, olha, fulano chegou, ele chegou, que bom que ele chegou. Barnabé era essa pessoa, era discreto, você não vê a Bíblia falando muito de Barnabé, embora fosse discreto, Barnabé não era neutro, aonde ele chegava as coisas aconteciam. E você consegue imaginar, meu irmão, numa intensidade espiritual que eles viviam naquele momento, tantos milagres, tanta ação de Deus. Credo, café sem açúcar é ruim demais, né, meu irmão? Mas eu estou tentando, viu, Caio? Estou indo no café aqui. Isso é um espinho na carne hoje. Mas você consegue imaginar que quando falavam dele, assim, o filho do encorajamento chegou, o filho da consolação chegou. Imagina para o Barnabé ouvir também isso. Era uma responsabilidade, não era? Imagina a pessoa falar assim, fulano é uma bênção, hein? Fulano é cheio da presença de Deus, hein?
Olha, fulano é um avivalista. Isso é uma responsabilidade. E tem algumas pessoas que fogem de responsabilidades assim. Não, eu não. Não, é você sim. Você que é a luz do mundo. Você que é o sal da terra. As pessoas devem olhar para você e para mim como uma referência. E a gente deve absorver isso e dizer, sou eu mesmo. Eu sou essa pessoa, eu fui chamado para isso. E muitas vezes dentro da igreja, a gente criou uma ideia de humildade. Ai, não é sim. Humildade, guarda isso. Humildade não é pensar menos de si. É pensar menos em si. Meu irmão, eu sou uma bênção. Eu sou um homem cheio de Deus. Mas isso não é para mim. Isso é para os outros. Quando nós entendemos a razão pela qual nós temos o que temos, a gente viver em função disso. A gente levantar a cabeça, imagina toda vez que alguém falava Barnabé, estava falando, ó filho do Espírito Santo, vem aqui. Ah, cara, nossa, eu dei uma vacilada, cara, os caras estão me chamando disso, que vergonha. Não, me chama de José que é o meu nome, moço. Esse apelido que os apóstolos colocaram lá, mas eu acho muito pesado. Mas Barnabé sabia quem ele era. Barnabé sabia quem ele era em Deus. Ele sabia aquilo que Deus tinha colocado nele. E ele tinha entendido que ter o que temos, ser o que somos, não nos torna grande. Pelo contrário, nos torna responsáveis para transbordar, compartilhar e edificar tudo aquilo que está ao nosso redor. Barnabé entendia isso e assim ele se movia, era assim que ele agia. E nessa manhã, olhando para a história desse homem, eu separei alguns momentos da história dele, para que a gente pudesse ser inspirado, para nos tornarmos como Barnabé no nosso tempo. Pessoas que não estão preocupadas em ter o seu nome lembrado, mas fazer o nome do Senhor conhecido através da sua vida, que entendem a sua responsabilidade, porque Barnabé carregava como filho, e filho sabe o que é? Filho é quem dá continuidade. Barnabé entendeu aquilo que Jesus tinha dito, que olha, que eu vou para que vocês possam continuar, que eu derramo sobre vocês aquilo que estava sobre mim, e assim ele vivia. Nós precisamos ser uma igreja como Barnabé. E a primeira coisa que eu quero conversar com você é que Barnabés são generosos e eles vivem por algo maior do que eles mesmos. O texto que lemos diz que Barnabé, ele era um levita, era natural de Chipre. E se você conhece um pouco da cultura do povo de Deus, de todas as tribos, somente os levitas não podiam ter terras em Israel. Todo mundo podia comprar, todo mundo podia ter sua casa, sua propriedade. Os levitas não podiam ter terra ali. Por isso que Barnabé tinha algo em Chipre. Por isso que Barnabé tinha construído a sua vida em Chipre. É lá que ele tinha as suas terras. E se você olhar a cultura de Chipre, Chipre existe até hoje, é uma ilha, a terceira maior ilha do Mediterrâneo. É um lugar riquíssimo. Naquela época, Chipre era a maior e talvez a única exportadora de cobre para o mundo. As terras de Chipre, elas eram recheadas de pedras preciosas, de minérios preciosos. E Barnabé, ele tinha ali o seu pedacinho de chão. E sabe o que ele faz? Ele vende e coloca isso aos pés dos apóstolos. Ele vende talvez um dos melhores e mais caros metros quadrados da época e coloca nos pés dos apóstolos. Sabe, o que eu entendo é que o que valia mais no coração de Barnabé era aquilo que os apóstolos estavam edificando, que o propósito era maior do que as posses, que fazer parte de algo maior do que a nossa própria vida e o nosso próprio engrandecimento é o que deve nortear a vida de todo cristão.
quando nós não entendemos o valor da generosidade, quando nós não entendemos o valor da causa pela qual nós estamos aqui, porque nós não estamos aqui, tem muita gente que olha aqui e fala assim, olha para a igreja e fala assim, está atendendo bem, a casa está legal, mas a gente não está aqui pela casa, a gente está aqui pela causa. O que nos move é muito maior do que esse lugar, o que nos move é muito maior do que essa estrutura. E quando a gente não entende isso, nós somos limitados à nossa própria ótica. Barnabé não venderia a propriedade que tinha para compartilhar com os necessitados, se não compreendesse aquilo que estava sendo feito pelos apóstolos de Jesus. Se a gente não entende a causa pela qual nós estamos vivendo, não tem casa, não tem lugar, não tem ambiente que a gente vai pertencer. Quando a gente não se compromete com a causa, quando a gente não se fideliza na causa, a gente não consegue viver ela de forma completa, a gente não consegue viver ela de forma plena. Barnabé entendia isso, por isso abriu mão daquilo que abriu, por algo maior do que ele mesmo. A segunda coisa que acontece na história de Barnabé, eu gosto muito dessa parte, é que Barnabé ele tinha uma característica que eu gosto e me inspiro muito. Barnabé acreditava no melhor das pessoas. Barnabé olhava para as pessoas, não da forma que elas eram, mas da forma que elas podiam se tornar nas mãos do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo se converte, eu estou em Atos capítulo 9, ele tem uma visão do próprio Cristo, ele vê a Cristo no caminho de Damasco, e ele fica ali sem conseguir enxergar durante um tempo, como escamas dos olhos, e ele é levado para a casa de um homem chamado Ananias. Ananias o recebe, Ananias o acolhe, e depois ele é cheio do Espírito Santo, os seus olhos são abertos, e ele começa a seguir a Jesus. Só que se você não sabe, eu sei que você sabe, é que Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Ele era um homem que tinha prendido, que tinha açoitado e tinha permitido a morte de cristãos como Estevão. E quando Paulo se converte, Paulo chega lá na igreja de Jerusalém, pensa num homem sem juízo. E ele chega lá todo feliz, dizendo, eu tive a visão de Jesus, Jesus me chamou, e eu sou crente agora. E os caras falam assim, esse cara é X9, cavalo de Troia, ele está aqui dentro. Esse cara está se infiltrando aqui. Estava matando a gente até ontem, agora chegou todo feliz aqui, dizendo que é crente. Ah, vá, conta outra. Não, para isso aí não tem jeito. E daí olha o que acontece, Atos 9, verso de número 27, até 26, Atos 9, 26 em diante. Tendo chegado a Jerusalém, procurou se juntar com discípulos. Esse Paulo é muito atrevido. Todos, porém, temiam, não acreditando que ele também fosse um discípulo. Mas Barnabé tomou ele consigo, levou até os apóstolos, e Barnabé contou e disse, ele viu Jesus no caminho, como ele está falando, ele tem pregado ousadamente em nome de Jesus. E estavam com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenitas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Olha o que está acontecendo. Paulo chegou dizendo, eu sou crente agora, gente. Eu tive, o Rafael, fumava maconha 7 vezes por dia. Não é possível. Qualquer outro, ele não dá para ser não. Diz que agora é pastor. Não, deve estar pregando algumas borrachas aí, algumas sim, mas não todas. Tem alguma coisa errada. Barnabé toma Paulo pela mão e diz, gente, é o seguinte, o que aconteceu com ele aconteceu mesmo. Ele tem dado testemunho, ele tem dado frutos, ele tem pregado.
Barnabé toma ele e diz: olha, vocês não acreditam nele, mas vocês acreditam em mim, então podem botar confiança nele. Como é importante a gente ter isso dentro da igreja, né? Como é importante a gente viver isso. A gente, no caminho vindo para cá, hoje a minha esposa começou a contar algumas histórias para mim. Minha esposa, ela veio de uma cultura religiosa diferente da qual eu fui desenvolvido. E ela me contava histórias de que em culto de Santa Ceia, ia começar a Santa Ceia aqui, olha irmãos, na noite, opa, peraí, esqueci, eu preciso chamar o irmão fulano, a irmã fulana, vem aqui, eles querem falar uma coisa para a igreja. Fala. Sabe o que é, irmãos? Eu e a irmã aqui, a gente caiu em pecado. Irmão, a gente não respeitou aí e infelizmente a gente, vocês sabem, né? E a gente queria pedir perdão para a igreja, né? Porque a gente faz parte do corpo, né? E perdão aí, desculpa a gente, tá bom? Daí o pastor falou assim: a irmã tem alguma coisa para falar? Tem, irmã, tem sim. E a irmã falava a mesma coisa, isso na igreja, no culto da igreja, Santa Ceia. A hora que terminava os dois de falar, os dois desciam, e o pastor falava: olha, só queria falar que a partir de hoje, o irmão fulano e a irmã fulana, eles estão de banco, e eles não podem tomar Santa Ceia. Daí passava na Santa Ceia, daí todo mundo ficava olhando para ver se eles iam pegar, e eles não iam pegar. Irmão, eu não quero desconstruir nenhuma convicção religiosa, eu não quero desconstruir nenhuma ideia de pecado, e aquilo que o pecado gera em nós. Mas se nós não formos as pessoas que vão acreditar no perdão, na reconciliação, e na reinserção da pessoa no corpo, nós nunca vamos acreditar. Porque eu creio para mim, que a partir deste momento, que infelizmente não é uma ilustração, é fatos reais, aquelas pessoas ficaram estigmatizadas, e elas podem agora viver o melhor da vida cristã, mas se ninguém botar crédito nelas de novo, elas vão sempre ser aquilo que eram, no momento que caíram. O apóstolo Paulo, ele recebe o crédito de Barnabé, eles recebem aquilo que Barnabé estava dizendo, e Paulo começa a pregar, meu irmão, ele começa a discutir com os helenitas, e agora queriam tirar a vida de Paulo, e daí isso chegou a conversa, os irmãos ficaram sabendo, gente, sabe o Paulo que o Barnabé apresentou para a gente? Ele está causando. Sabe o Paulo que Barnabé falou? Ele está dando um trabalho, cara, tem um monte de gente querendo matar ele. E daí o verso número 30 é o seguinte: tendo isso chegado ao conhecimento dos irmãos, eles levaram ele até Cesareia e dali enviaram para Tarso. Sabe onde era Tarso? Era a cidade de Paulo, Paulo de Tarso. E a história é a seguinte: Paulo chega, ninguém acredita nele. Barnabé diz: pode acreditar. Eles falam assim: Barnabé está falando, vamos ouvir. E Paulo começa a pregar. Só que Paulo não era um cara comum, Paulo era um cara extraordinário. Ele começa a causar ali na região, e daí os irmãos ficam sabendo e chamam Paulo: Paulo, olha só Paulo, você não consegue imaginar o que está acontecendo aqui, Paulo, olha que bênção, olha, você está pregando tanto, está sendo tão gostoso aqui, que a gente fez uma vaquinha aqui entre os irmãos, e a gente quer mandar você para tua casa, cara, olha que gostoso, vai lá para Tarso, lá, prega lá para sua família, vai lá, fica um tempinho lá em casa, descansa, né cara? E eles botam Saulo no caminho para Tarso, e ele volta para casa, e ele fica ali por alguns anos, e ninguém escuta mais falar de Paulo. A igreja está crescendo, a igreja está se fortalecendo, e durante esse período que Paulo está em Tarso, Paulo, que era essa potência do evangelho, que viu a Jesus, que foi cheio do Espírito Santo, sabe o que ele estava fazendo? Nada. Ele estava sentado em casa, você, será que eu fui chamado mesmo? Será que isso é para mim?
Eu tinha o desejo de viajar o mundo pregando. Mas eu estou aqui em casa. Eu estou aqui parado. E algumas coisas vão acontecendo. Algumas coisas a igreja vai vivendo, a pregação do evangelho vai continuando, e Saulo quieto. Você não escuta falar mais nada dele. De repente, a igreja de Antioquia começa a crescer. A igreja de Antioquia começa a se fortalecer. E Atos 11, no verso de número 22, 21, Atos 11, 21, diz que a mão do Senhor estava com eles. Eles quem? Os caras que estavam vivendo o evangelho. E muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Estava crescendo muito. E daí a igreja de Jerusalém falou assim: vamos enviar Barnabé para Antioquia. Ele vai ser um dos líderes da igreja. Está precisando de líderes lá. E tendo ele chegado, Barnabé chegou na igreja de Antioquia, e ele viu o que estava acontecendo, a igreja crescendo, pessoas cheias do Espírito Santo, alegrou-se, exortava a todos com firmeza de coração para que permanecessem no Senhor, porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, e muita gente estava se unindo ao Senhor. A hora que Barnabé chega para pastorear a igreja de Antioquia, ele vê tudo o que estava acontecendo, ele diz: está uma benção aqui. Eu vou buscar Saulo, e eu vou trazer ele aqui, para viver isso com a gente. E daí o verso de número 26, diz que, 25, partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, e encontrando Saulo, levou-o para Antioquia, e por todo um ano eles estavam reunidos naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Meu irmão, nós precisamos ter fé nas pessoas. Nós precisamos olhar para as pessoas e falar assim: é possível. Para todos, Saulo estava esquecido. Ele estava lá em Tarso, na sua cidade. Mas Barnabé disse: eu preciso deste cara, eu quero usar a vida dele. Ele é um instrumento poderoso. Todo mundo está vendo ele como um perseguidor, todo mundo ainda está vendo ele com o estigma daquilo que ele era, mas eu sei quem ele pode ser, e eu quero ele comigo. E quando Saulo vem para Antioquia com Barnabé, o evangelho cresce, e a igreja começa a crescer de forma poderosa, e foi através dessa junção desses dois homens, um homem que era acreditado por todos, e um homem que era desacreditado por todos os outros, que o Senhor chamou pela primeira vez os discípulos de cristãos, que a sociedade reconheceu que aqueles homens eram servos de Cristo. Pessoas como Barnabé acreditam no melhor das pessoas. Nós aqui não desistimos de ninguém. Nós aqui não abrimos mão de ninguém. Ninguém está tão distante da graça de Deus que não possa ser alcançado, que não possa ser transformado, que não possa ser renovado. Nós precisamos agir como Barnabé e testificar da vida de pessoas e dizer: ninguém acredita, mas eu acredito, porque um dia ninguém acreditou em mim, mas Deus acreditou. Nós precisamos olhar para as pessoas, não da forma que elas são, mas da forma que elas podem ser, quando entregues totalmente nas mãos de Jesus Cristo. Pessoas como Barnabé acreditam no melhor das pessoas. Não tem nada que o Senhor não possa reconstruir, não tem vida que o Senhor não possa restaurar. Nós precisamos crer nisso. Pessoas como Barnabé têm raízes profundas e frutos exponenciais.
Pessoas como Barnabé têm raízes profundas. Barnabé chega em Antioquia, ele começa a cuidar do pastoreio daquele lugar, ele traz Saulo e a igreja começa a crescer e começa a se fortalecer. Em Atos capítulo 13 diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém, Saulo. E servindo eles e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre as mãos, os despediram. Agora, neste momento, eles estavam na igreja local, em Antioquia. E neste lugar, enquanto eles serviam ao Senhor, estavam jejuando, o Espírito Santo diz: separai Barnabé e Saulo, porque tem uma obra para eles. E é da igreja local, da igreja de Antioquia, que esses homens saem para a sua primeira viagem missionária. Eles ficam durante 3 anos viajando, passando por várias cidades, passam por Chipre, eles passam pela Galácia, eles passam ali por Icônio, eles passam por Derbe, eles passam por Listra. Mas em Atos capítulo número 14, a partir do verso número 21, diz que depois deles terem pregado o evangelho em várias cidades, eles voltaram por Listra e Icônio e foram até Antioquia. E lá em Antioquia, eles começaram a falar para os irmãos que estavam na igreja, fortalecer eles, a dizer: olha, permaneçam na fé. Começaram a mostrar que através da tribulação, daquilo que eles estavam vivendo, ainda era importante fazer isso, para alentarmos do reino de Deus e fazer com que outros entrem também. Entendam isso. Esses homens, eles tinham raízes. Eles foram enviados de Antioquia, mas depois que cumpriram a jornada, eles voltam para o mesmo lugar para testemunhar. Nós não acreditamos como igreja em ministério solto. Se a pessoa não tem uma igreja para se reportar, se ela não tem raiz, ela não tem nada que possa ser compartilhado conosco. Se a pessoa não tem um lugar onde ela recebe, se a pessoa não tem um lugar onde ela está ligada, se a pessoa não tem um lugar onde ela está nutrida, vamos trazer um pregador aqui. De que igreja que é? Não, nós não temos igreja aqui, que nós viajamos o Brasil. Então, se você não tem raiz, tem algum problema com a forma que você entende o seu cristianismo. Porque nós podemos ter asas para ir para qualquer lugar, mas nós precisamos ter um lugar que nos traga de volta. Nós precisamos ter um ponto de chegada. Nós precisamos ter um lugar de pertencimento. Igreja local não é um capricho. Igreja local é uma necessidade para todo cristão. Todo mundo tem que estar pertencente a um lugar. Todo mundo tem que ter um lugar para se reportar. Alguns irmãos acompanharam um pouco da nossa jornada. Eu fui para Brasília na quinta noite, para tirar o meu visto, para poder ir para os Estados Unidos no mês que vem. Meu irmão, pensa numa viagem doida, que tudo deu errado, mas tudo que tinha que dar deu errado, só o visto que deu certo, mas tudo deu errado. Eu cheguei 3 horas atrasado, cancelaram o meu voo, assim, eu fui andar um trecho de 10 minutos de carro, demorou 50 minutos por causa de trânsito, que não era para ter, um monte de coisa mesmo. Eu cheguei atrasado, peguei um trânsito em São Paulo para pegar o meu avião, o meu voo saía às 7h45, eu cheguei no aeroporto para estacionar no meu carro, era 7h35, para andar Guarulhos, que é maior que tu, correndo igual um desesperado, cheguei todo suado, a porta do avião quase fechando, e consegui, ufa, deu certo. Agora eu vou para Brasília, fiz escala no Rio, chegou lá no Rio, o último voo para Brasília cancelou, não tinha mais voo, só no dia seguinte. Eu ia chegar lá às 10 horas da manhã quase, mas minha entrevista era às 8, assim, Satanás não quer que eu vá. Irmão, deu certo,
Graças a Deus deu certo. Eu não consigo te explicar como é que as coisas foram acontecendo, mas deu certo. A gente é assim mesmo. Mas tem um fato por trás disso. E quando eu saí da entrevista, quando aquele gringo falou assim, o seu visto está aprovado, eu comecei a chorar. E eu não comecei a chorar porque eu queria ir para os Estados Unidos, porque eu não quero ir. Não é um sonho que está no meu coração, eu não tinha desejo de ir. Minha esposa está me obrigando, na verdade, aí. Mas foi o que aconteceu, foi uma situação, eu recebi um convite para estar lá numa reunião. Mas na hora que eu estava parado ali na fila e comecei a olhar para as pessoas sendo entrevistadas, e eu comecei a ver gente que tinha sonho mesmo, sabe? Tem gente que tem um sonho de ir para lá e fica lá, sabe? Tem gente que construiu uma ideia de vida para este lugar. É uma terra de oportunidades, muita gente foi e se deu bem, não sei como que funciona hoje, não sei como que a coisa caminha. Mas era que eu estava na fila, eu comecei a lembrar de algumas coisas que me trouxeram até aquele lugar. E eu me lembrei que em 2013, eu voltei da minha primeira viagem missionária. Eu saí da minha cidade de Garça. Eu sou de Marília, mas a nossa trajetória ministerial começa em Garça, que é uma cidade pequena ali do lado. E eu fui enviado para servir em Bauru, meu irmão. E eu fui ser pastor, levei a minha família, minha esposa, meu único filho ainda. E meu irmão, tudo deu errado. Eu fiquei 1 ano e 3 meses lá. E eu cheguei sonhando. Eu tinha acabado de sair do banco, minha esposa era funcionária pública, a gente abriu mão de tudo. Eu cheguei lá com 2 carros, uma casa própria. E eu fiquei 1 ano e 3 meses. Saí de lá a pé, sem casa e com o nome sujo. Eu abri o meu congelador no último mês, só tinha gelo. Na minha despensa só tinha milho de pipoca. E eu estava lá servindo a Jesus, meu irmão. E eu não tinha mais o que fazer. Eu não tinha mais recurso. Eu não tinha nem mais fé para crer, essa é a palavra. E eu volto para casa. Eu voltei para minha Antioquia, voltei para Garça. E eu estava ali, talvez como Paulo, sabe? Falei assim, me mandaram embora. Eu saí sonhando, deixei tudo para trás. Deus me chamou, eu tinha convicção. E eu comecei a procurar emprego. Falei assim, eu preciso trabalhar, eu tenho família. Minha esposa estava grávida, ela estava sempre grávida, né? E ela estava grávida do Guilherme, e eu precisando de dinheiro, e eu fui para todos os lugares, eu entreguei mais de 100 currículos, meu irmão. Mais de 100 currículos, eu tinha um currículo bom. Já trabalhado em lugares bons, eu conhecia muita gente. Eu trabalhava no banco, eu tinha uma formação superior, um monte de coisa. E nenhuma porta abria. O que eu conseguia fazer para gerar um dinheiro para mim, eu estava trabalhando de ajudante serralheiro, meu irmão. E não tinha um óculos para mim, para solda. E era o dia inteiro olhando para aquele negócio. E à noite eu não conseguia dormir, meu irmão, porque o tanto que ardia o meu olho, o tanto que eu sofria. E eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. E daí eu fui lá no meu sogro, falei assim, sogro, empresta sua moto. Meu sogro tinha uma Suzuki cinza, 2008. E eu peguei essa moto, e eu saí rodando nas cidades que tinham ali ao redor de Garça. E era Jafa, tem 4 mil habitantes. Não, 12 mil habitantes. Galha, que tem 4 mil habitantes. Vera Cruz, que tem 12 mil habitantes. E eu peguei a moto e eu saía andando por essa cidade sem destino, sabe? E eu parava nas zonas comerciais aqui. E eu olhava para, irmão, às vezes prédio comercial assim, ó, que era do tamanho desse negócio aqui, ó. E eu olhava aqui assim, ó, e eu falava assim, ó, aqui cabe umas 8 cadeiras. Eu acho que eu consigo pregar aqui dentro. Se o Senhor me desse uma oportunidade, eu podia servir aqui. E eu comecei a buscar, comecei a ir atrás. E a gente entrou numa campanha de jejum em casa, meu irmão. A gente estava vivendo um declínio.
A gente tinha alugado uma casa, essa casa ela mofou inteira. E eu não conseguia dormir na casa. Minha esposa grávida não conseguia dormir na casa. Mas chegou uma sexta-feira, eu falei para ela, assim, vamos dormir na casa, eu não aguento mais ficar na casa de ninguém. Eu preciso de um tempo de paz, eu estou ficando doido. E a gente foi para casa numa sexta-feira, e nessa sexta-feira eu recebi o convite para ir pastorear a igreja de Jaú. O pastor da igreja de Jaú tinha saído, foi para São José do Rio Preto. O pastor da igreja de Jaú é sobrinho do Alexandre e da Andréia, pastor Marco Rosa, hoje está no Canadá. E eu fui assumir essa igreja, meu irmão. E depois a coisa começou a acontecer, a igreja foi crescendo. Deus começou a me dar oportunidade, eu assumi alguns lugares na igreja, alguns papéis de liderança. Eu comecei a viajar o Brasil pregando, e eu fui para um monte de lugar, conheci um monte de gente. Depois Deus foi direcionando para nos trazer para cá. Chegamos para cá, e quando chegamos aqui, nós entendemos que tudo aquilo que eu estava vivendo, quem estava aqui desde o início da igreja, em setembro eu ainda estava com alguns cargos. No mês de setembro, eu viajei todos os finais de semana pregando fora. Cada final de semana num estado diferente, numa conferência diferente. Mas o Senhor colocou no nosso coração que aqui era o nosso lugar. Então eu falei para os meus chefes, assim, eu não quero mais isso, cara. Eu quero cuidar da igreja. Eu quero cuidar da minha família. E nós começamos o trabalho aqui. Eu quero que você entenda isso agora. Deus colocou o nosso coração aqui. E Deus nos deu uma graça especial, que daí em janeiro eu recebi um convite para estar nessa reunião nos Estados Unidos, a Assembleia Geral da nossa igreja. Estão esperados 20 mil pessoas de todas as partes do mundo, pertencentes à Igreja Nazareno. E eu recebi um convite, uma carta convite para estar lá. Então eu falei assim, legal, o convite já é ótimo. Mas como que eu vou pagar essas despesas? Eu falei assim, não, a gente vai pagar todas as suas despesas. Daí compraram a minha passagem. Eu não tinha visto, eles falaram assim, tudo que você precisar por visto a gente vai pagar. Mas você mora em São Paulo não dá. Eu falei assim, aonde você conseguir a gente dar o visto, a gente vai pagar para que você possa ir. Por isso que eu fui em Brasília. Tá bom, mas e como é que eu vou comer lá? Não, você vai ficar lá, 15 dias lá. Tudo que você precisar a gente vai pagar. Beleza? Agora eu posso ir para a entrevista. E eu cheguei lá para a entrevista. Meu irmão, não sei se você eu nunca tinha passado por isso. E daí eu cheguei lá naquela fila, um monte de gente, tal, e entrei na baia lá, o cara fica lá com aquele vidro, e ele nem olhou para minha cara. Ele falou assim, para onde o senhor vai viajar? Eu falei assim, vou para Indianápolis. O que você vai fazer lá? Eu vou para uma reunião da igreja. Recebi uma carta convite, tal, mostrei a carta, ele nem olhou. Quem vai pagar as suas despesas? Eu falei assim, a igreja vai pagar as despesas. Daí ele olhou para mim, daí ele levantou e olhou para mim e falou assim, cara, o cara recebe uma carta convite, vão pagar todas as despesas dele para ir, para ficar, para hospedar. Ele falou assim, devo estar falando com o Silas Malafaia da Igreja Nazareno. E daí ele levantou a cabeça e falou assim para mim, quantos membros tem sua igreja? Eu falei assim, 22, mas vou receber um monte semana que vem. E daí ele falou assim, 22? Ele falou assim, 22, a minha igreja são 22. A igreja no mundo são 2 milhões. A minha igreja são 22. A igreja que eu pastoreio são 22 pessoas que são membros da nossa igreja. Ele falou assim, você é casado? Sim. Sua esposa vai? Não. Você tem filhos? Tenho 4. Eles vão? Daí eu falei assim, não, se minha esposa não vai, você acha que eu sou louco de levar 4 filhos sozinho? Não falei isso, claro que não, né? Eu falei assim, não. Daí ele falou assim, o seu visto está aprovado. Daí meu irmão, sabe o que eu chorei? Porque não era porque eu estava indo, porque eu tinha coisas que me prendem aqui para voltar. Eu tenho família, eu tenho igreja, eu tenho chamado, eu tenho propósito. Você precisa encontrar razões pela qual você está vivendo aquilo que você está vivendo. Por que você está aqui? Por que você está com a tua família? Por que você não pulou fora desse barco? Por que você vai nesse emprego todo dia, às vezes é uma chateação, todo dia você fala assim, eu não aguento mais isso, mas você volta. Porque nós precisamos de coisas que nos prendem.
Nós precisamos de raízes que nos trazem de volta, porque o mundo vai nos querer levar para muitos lugares, o inimigo vai querer abrir um monte de portas, um monte de situações vão acontecer na nossa vida, mas aonde você está preso? Irmão, eu vou tirar um monte de foto lá, você vai ver que coisa bonita que é, mas eu continuo sendo o cara desse espaço pequeno. Eu continuo querendo voltar para este lugar. Meu coração está preso nisso. Aonde estão as tuas raízes? Barnabé tinha raízes. Você precisa, eu estou falando aqui para cristãos que precisam de posicionamento. Por isso que quando a gente fala do curso de membresia, a gente não está brincando, meu irmão. É para separar os homens dos meninos mesmo. É para dizer, eu faço parte disso aqui. Eu vou me comprometer. Eu preciso de um lugar. Eu preciso de raízes. Barnabé tinha raízes. Ele foi, mas ele sabia para onde ele tinha que voltar. Para quem não sabe onde está ligado, qualquer lugar serve, qualquer porta serve. Mas quando nós estamos fundamentados em algo, em alguém, a nossa vida ela pode avançar, os nossos frutos podem ser exponenciais, a gente pode crescer muito, mas a gente sabe onde nós estamos nutridos. O tempo passa, eles voltam dessa primeira viagem missionária, e agora eles vão sair para uma segunda viagem missionária. Saulo, agora já chamado de Paulo, não por uma mudança de nome, mas por uma questão do dialeto mesmo, da qual se referiam a ele. Ele começa o seu ministério como um grande apóstolo, e ele vai sair para uma viagem, para uma nova viagem, e ele chama Silas para ir com ele, que era um discípulo. E ele olha para Barnabé e diz, e aí Barnabé, vamos junto? Barnabé falou assim, eu não posso ir junto porque eu tenho uma outra missão. Acontece que, em Atos 12, quando Pedro é liberto da cadeia, ele está preso, a igreja está orando na casa de uma mulher chamada Maria, o Espírito Santo liberta Pedro, e Pedro vai lá na porta da Maria dizer, eu estou solto. Essa Maria, ela era mãe de um homem chamado João Marcos. João Marcos era primo de Barnabé. João Marcos é quem escreve o Evangelho de Marcos. E na primeira viagem missionária de Paulo, com Barnabé, que nós já estamos aqui, saindo de Atos 13, João Marcos vai junto na comitiva. Mas durante do percurso, João Marcos fala assim, cara, eu preciso voltar, tem que... Alguém vai tomar desculpa. João Marcos estava junto com a viagem, Paulo e Barnabé, e ele olha e fala assim, ixi, olha, tem que levar minha bisavó no Muay Thai, inventou uma desculpa esfarrapada e foi embora. Eu preciso sair daqui, e foi embora. E quando eles voltam para Antioquia, e Paulo está saindo para uma segunda viagem missionária, Paulo falou assim, ó, eu vou, mas eu não levo João Marcos. Ele deixou a gente na mão. Eu vou, mas eu não vou levar esse cara comigo. Então Barnabé, ele toma João Marcos e diz, ó, você agora vai caminhar comigo. Você está desacreditado porque você fraquejou? Você está desacreditado porque você errou? Você está desacreditado porque as pessoas botaram fé em você e no meio do caminho você deu uma vacilada? Vem comigo que vai dar tudo certo. Quando eles saem para a segunda viagem, Paulo vai para um lado com Silas, Barnabé sai com João Marcos para Chipre e para outros lugares. E o tempo passa, meu irmão. Apóstolo Paulo se torna o homem que era. Barnabé já não é mais citado. Mas quando nós chegamos lá em Colossenses capítulo 4, verso número 10, o apóstolo Paulo começa a falar de pessoas pela qual a igreja precisava orar. E ele começa a falar assim, ó, orem por João Marcos, porque ele errou, mas ele não permaneceu errando.
ele já tinha sido reinserido. Quando Paulo está ali para terminar o seu ministério, em 2 Timóteo, ele escreve sua última carta. Em 2 Timóteo 4,11, ele está escrevendo uma carta para Timóteo, e Paulo diz: Timóteo, eu estou quase para morrer, cara. Vem depressa me ver, e traz João Marcos contigo, porque ele é muito importante para mim. Sabe quem colocou João Marcos de volta no jogo? Barnabé. Porque Barnabé não desistiu daquele que tinha falhado. João Marcos é a prova de quem erra não está afadado para uma vida de inutilidade. Quem erra ainda pode se levantar e viver muita coisa. Às vezes quem erra até já se arrependeu, até sabe que fez errado, mas só está precisando de alguém que vai olhar e dizer: eu acredito em você, eu acredito que você pode recomeçar, eu acredito que você pode reconstruir a sua vida. João Marcos se torna um evangelista famoso, tanto que escreve uma das epístolas bíblicas. João Marcos se torna um homem muito frutífero e influente, mas teve um fator que mudou a vida dele. Esse fator era Barnabé. Talvez o que a gente precisa, o que as pessoas que estão ao nosso redor precisam, seja somente de algum Barnabé para dizer para você: eu acredito em você, vamos para cima, não para não. Ah, mas eu errei, mas você não é o teu erro. Mas eu parei, mas você não precisa permanecer parado. Mas eu esfriei, mas ainda tem fogo do Senhor para reavivar a tua vida. Nós precisamos viver essa vida de Barnabé. A nossa igreja, ela tem uma visão de Barnabé para este tempo, de acreditar em pessoas, de encorajar pessoas, de permitir que as pessoas cresçam e trazer aqueles que ninguém querem, aqueles que já foram e não são mais, e aqueles que nunca foram e podem ser. Se a igreja não entender isso, ela não entendeu nada. E daí nós seremos como a igreja da irmã Talita, que você serve até que você se torne um pecador no nosso meio. Mas deixa eu dizer algo para você: não tem nenhum justo aqui, não tem ninguém aqui que esteja acima do risco de pecar, do risco de cair. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Todos nós aqui somos potenciais desviados, desde que olhemos para a direção errada. E se isso pode acontecer conosco, e se acontecer conosco, como você gostaria de ser tratado? Como você gostaria que as pessoas olhassem para você? Nós temos que carregar esse DNA de Barnabé, acreditar, investir, trazer para perto e dizer: ó, eu acredito que é possível, eu acredito que você vai dar certo, eu acredito que você pode crescer. Você está num lugar que a gente acredita nas pessoas, a gente acredita no potencial das pessoas, a gente acredita no chamado das pessoas, a gente acredita naquilo que as pessoas carregam, a gente acredita no processo que cada um tem, e cada um tem um processo. Não se iluda achando que todo mundo vai trilhar o mesmo caminho, no mesmo tempo, da mesma forma. Por isso a gente precisa olhar para os nossos irmãos da forma que Barnabé olhou para Paulo. Quando ninguém acreditava, ele diz: eu acredito. Olhar para João Marcos quando ninguém mais acreditava, quando ele estava caminhando e caiu, dizer: é possível. Sabia? Eu não posso trazer um dado estatístico para você, mas posso afirmar que é grande, que o nível de reinserção na igreja é muito pequeno. Sabe por que eu sei que é muito pequeno? Porque a porta de entrada da igreja, assim, ela é grande, entra bastante gente, mas a porta de saída é muito maior.
E nós conseguimos, a igreja muitas vezes é uma rodoviária, que entra muita gente, mas também sai gente, entra muita gente, também sai. Sabe por quê? Porque não tem Barnabé no nosso meio. Quando nós temos Barnabé, a porta do fundo é fechada. Quando nós temos pessoas como Barnabé, a porta de saída, ela já não é mais encontrada com facilidade. E nós precisamos vivenciar isso como igreja. Que cada pessoa que entrar aqui, cada pessoa que chegar aqui, ela possa se encontrar neste lugar, um lugar de acolhimento, um lugar de crédito, um lugar de encorajamento. E assim, a gente também possa cumprir o nosso propósito. Porque você não está aqui para julgar ninguém. Você não está aqui para determinar nada. Você está aqui para ser um instrumento do Espírito Santo na transformação das pessoas. Como vão te chamar? O tempo vai dizer. Como vão te chamar? Eu não sei. Eu tinha um Barnabé aqui, esse é claro, o Elvis, ele foi embora semana passada. Era algo que era muito claro para mim. Mas eu sei que ele gerou outros aqui dentro. Outros estão chegando, outros já estão. E nós podemos continuar fazendo isso. Trazendo pessoas para perto. Cuidando de gente. Amando pessoas. E assim tendo frutos. Como Barnabé teve. Tenha raízes. A melhor coisa. E daí eu falo daquilo que eu tenho ouvido nos últimos dias. E encerro por aqui. Eu ouvi isso do Marcelo. Já ouvi isso da Pâmela. E já ouvi de outros. Mas eles falam assim, pastor, sabe o que é bom? De poder pregar o evangelho lá fora? Que a gente sabe para onde trazer. E a gente tem paz de fazer isso. Esse é um lugar de cuidado. Esse é um lugar de acolhimento. Nós não somos promotores de evento. Nós estamos aqui para encher igreja. Nós estamos aqui para encher corações. E se a igreja crescer através disso, glória a Deus. Mas nós não estamos preocupados com cadeiras cheias. Nós estamos preocupados com pessoas cheias. E elas só vão ser cheias quando nós decidimos transbordar na vida delas. Se a gente entender isso, meu irmão, não tem limites para esta igreja, não tem limite para o nosso ministério, não tem limite para os frutos que nós vamos ter. Mas isso é uma compreensão, um entendimento que todos nós temos que ter aqui dentro. Ame pessoas, invista em pessoas, seja generoso, não pense menos de si, mas pense menos em si, dedique mais, ame mais, invista mais, e certamente você vai ver surpresas do Senhor no nosso meio. Eu quero orar com você, se coloque em pé, nós vamos encerrar também o nosso culto neste momento. Não esqueça dos nossos avisos, não esqueça, você que quer fazer o curso de membresia, fale comigo na saída do culto. Você que quer ajudar, tanto na compra como na venda do nosso projeto para as cadeiras, fale com a Pâmela ali no final do culto, fale comigo, e nós vamos continuar edificando vidas, e também esse lugar que o Senhor tem nos colocado, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Pai, por este momento. Obrigado, Pai, pelos nossos irmãos aqui, Pai. Obrigado, Pai, por cada vida, por cada pessoa, por cada família aqui representada. Obrigado, Pai, pelos nossos irmãos, aqueles que fazem parte desse corpo, aqueles que já estão caminhando conosco há algum tempo, aqueles que vêm nos visitando. E obrigado pela Tua presença aqui, Pai, que ela seja o ponto determinante, para que nós possamos ser vistos e chamados, Pai, da forma diferente. Porque nós queremos fazer a diferença onde fomos chamados para servir, Pai, e nós somos chamados para servir aqui. Abençoe essa igreja, abençoe, Pai, as ferramentas, o corpo dessa igreja, e que possamos ser extensão, Pai, daquilo que o Senhor quer fazer neste lugar, Pai. Que todos nós possamos entender a responsabilidade de sermos edificadores, Pai, encorajadores e consoladores, Pai, através daquilo que estamos fazendo neste tempo, nesta igreja, no dia de hoje. Abençoa nosso povo, abençoa os nossos sonhos, projetos, e nos leva segundo a Tua paz e a Tua misericórdia, Pai. Abençoa nossa semana, os desafios, os projetos. Abençoa cada família, Pai, cada pessoa aqui. Nos dá uma semana de paz, prosperidade no Senhor, em nome de Jesus. Pedimos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão e consolação do amado Espírito Santo de Deus, esteja hoje com cada um de nós aqui, hoje, sempre. Você que crê nisso, diga amém. Diga amém de novo com vontade.
Aplauda o Senhor mais uma vez. Abraça seus irmãos. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.